Eu falei do tema, não sei se os irmãos pegaram o tema, mas vamos voltar no tema. O que eu falei do tema, irmãos, é o seguinte, porque como a gente está dando um estudo em série, num livro de Apocalipse, é necessário então que cada estudo se tenha um tema, para que aquilo ali não se torne desinteressante para os irmãos. Então o tema da aula de hoje é misericórdia rejeitada e ira revelada. E nós vamos entender o porquê, né? E que você cria essa expectativa no seu coração de entender porquê da misericórdia revelada e a ira, da misericórdia rejeitada e a ira revelada. Então nós vamos entender isso muito bem. Mas vamos lá, seguindo, né, para as considerações. E a primeira consideração que eu estava falando, antes de dar problema no som, sobre as sessões paralelas e o que foi visto, né? E o que foi visto. Então, vimos até agora apenas duas sessões, que foi os 7 candeeiros, juntamente com as 7 igrejas, e os 6 selos. São duas primeiras sessões, que é o capítulo 1, 2 e 3. No 7º selo, que é o capítulo que começa no capítulo... a segunda sessão, que começa que é os selos, que vai do capítulo 4 ao 7, que são 6 selos. Na verdade, o 7º selo se abre uma terceira sessão de Apocalipse, né, que são as 7 trombetas. Então, que nós vamos entrar hoje. O que eu estava falando antes de dar problema no som era que o povo hebreu, eles tinham uma maneira de ensinar repetindo. As histórias eram repetidas várias vezes. É o que na teologia nós chamamos de tradução oral, ou muitos dizem tradição oral. Então eles preferiam repetir a história. E de conforme a história era repetida, né, de prismas diferentes, ela era enriquecida. Não era que ela agregava-se mentira, não, de forma alguma. Ela era enriquecida. E nós vamos ver muito isso nas sessões de Apocalipse. Nós vimos a primeira sessão, os 7 candeeiros, as 7 igrejas, do capítulo 1 ao capítulo 3. Nós vimos do capítulo 4 ao 7 os 7 selos, entre aspas, porque o 7º selo que nós vamos ver hoje abre a terceira sessão de Apocalipse com as 7 trombetas. Tá bom, irmãos? Então, eu quero que vocês prestem bastante atenção. Isso, não deixa o link, não deu para ouvir nada antes, agora o som está ok. Então, eu repeti, Ana Lúcia, obrigado. O link eu já coloquei lá no grupo, né? Lá no grupo da quarta igreja e mandei para os irmãos. Qualquer coisa, só me falar que eu vou ler aqui, tá? Vamos lá, irmãos. A segunda consideração introdutória é que as sessões de Apocalipse, na verdade, não podemos ler como uma sucessão cronológica. O livro de Apocalipse, na verdade, igual eu falei, tem 7 sessões paralelas. Então, todas trazendo uma abordagem que vai da primeira à segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, Apocalipse ele vai tratar desde a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo, quando Jesus veio, até a sua segunda vinda. Lembrando, irmãos, que também o milênio começa exatamente da primeira vinda, encerrando na segunda vinda de Jesus. Então, na perspectiva amilenista, a qual nós estamos inseridos, nós estamos vivendo um milênio, né? Estamos vivendo um milênio. Embora, né, as sessões são paralelas, mas elas também são progressistas, ou progressivas, desculpa, progressista não. Elas são progressivas. E vocês vão notar isso claramente, tá bom? Então, à medida que avançamos para o fim, as cenas vão ficando mais claras. As trombetas, elas falam do juízo parcial, enquanto as taças falam do juízo total. Então, de acordo com que nós vamos progredindo, as coisas vão ficando mais claras, tá bom? Vamos lá. O 7º selo. Outra consideração introdutória é sobre o 7º selo. Como falei, irmãos, o 7º selo, ela fala das catástrofes cósmicas que identificarão, mostrarão, apontarão para essa segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos entender isso. O 7º selo vai abrir-se a mostrar
a terceira sessão, que vai mostrar o que vai acontecer no mundo por meio das catástrofes. Então, preste bastante atenção nesse sétimo selo, que anuncia, são sinais que anunciam a vinda do Senhor Jesus Cristo. Né? Cada trombeta é um sinal, tá bom? Cada trombeta é um sinal. É por isso que Hernandes Dias Lopes, quando fez uma live juntamente com Augusto Nicodemos, e Augusto Nicodemos perguntou para Hernandes Dias Lopes o que ele, como ele via a pandemia, como ele via o Covid-19, o coronavírus, e ele deixou bem claro na live, Hernandes Dias Lopes, é o texto básico, o livro básico que nós usamos aqui em Apocalipse, apesar dos outros livros que estão aqui, que é John Stott, William Hendricks e George Led, ele deixou bem claro que via na pandemia, no Covid-19, ele via claramente uma trombeta de Deus. Ele via a trombeta de Deus. Então, ele vê a pandemia, Hernandes Dias Lopes vê a pandemia, não somente ele, mas vários pastores reformados, vê na pandemia, no Covid-19, um dos sinais de Apocalipse. Tá bom? Vamos lá. E hoje vocês vão entender por isso. Por que disso, né, irmãos? Vamos seguir aqui. Eu creio que deve estar tudo tranquilo para vocês aí. Deixa eu só reiniciar aqui, porque eu não sei o que está acontecendo aqui, que deu um probleminha, mas vai dar certo. Vamos lá. Qual que é, então, a quarta consideração que é necessário os irmãos ficarem atentos? A quarta consideração é sobre as trombetas em si. Os selos falam de sofrimento da igreja perseguida no mundo. As trombetas, elas falam do sofrimento do mundo incrédulo. Então, notem bem, enquanto os selos estão falando, os candeeiros, os selos estão falando da igreja sofrendo no mundo, agora a trombeta é do mundo sofrendo, o mundo incrédulo sofrendo, em virtude das orações da igreja. Então, os selos mostram o que vai acontecer na história até o retorno de Cristo, dando particular atenção ao que a igreja terá de sofrer. E as trombetas, começando no mesmo ponto, elas descrevem o que vai acontecer na história até o retorno de Cristo, dando ênfase no sofrimento que o mundo irá sofrer, como expressão da advertência de Deus. Tá? Como expressão da advertência de Deus. Se eu estiver falando alto e o som aí estiver alto, irmãos, vocês podem abaixar o volume. Eu falei, pastor, fala mais baixo. Eu tenho que falar alto mesmo, né, irmãos? Vamos lá. Quinta consideração introdutória. Quero que os irmãos prestem bastante atenção que tanto os selos como as trombetas, quanto as trombetas, são interrompidas por um interlúdio, que é o capítulo 7. Então, há um interlúdio que nós tratamos na aula passada. Se você perdeu a aula passada, então depois você assista novamente, está aí no canal da igreja, ou está de maneira apenas editada, curta, né? Porque no canal da igreja pega ali toda uma introdução de hinos, de oração, depois vem para o estudo. No meu canal está cortado, apenas o estudo, você vai lá, está em sequência desde o primeiro até o último. Tem lá, quando você vai na playlist do meu canal, tá lá Apocalipse. Então você clica, tá na sequência certinha, tá bom? Aí você pode pegar lá os 6, cerca de meia hora. Então, vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. Peraí, irmãos, o que está acontecendo aqui? Hoje parece que as coisas... Caiu a internet para vocês aí, irmãos? Aí, não, né? Aí. Peraí. Tá funcionando para vocês, irmãos? Dá um feedback aí. Que parece que a internet caiu para alguns. Como é que tá aí para vocês? Voltou? Voltou? O som sumiu? Voltou?
Vamos lá. Misericórdia. O que está acontecendo aqui hoje? Internet do tempo deu problema, agora aqui parece que está querendo dar problema também. Misericórdia. Vamos orar mais. Misericórdia, irmãos. Ai, meu Deus do céu. Tecnologia, misericórdia. Voltou, né, irmãos? Voltou? Então vamos na leitura novamente. Oh, meu Deus, ajuda a gente aqui agora. Quando o cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhe foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé, junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-os de fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Vamos seguir, irmãos. Vamos seguir. Vamos seguir. Prepararam para tocar. Então, o primeiro anjo tocou a trombeta. E houve saraiva e fogo de mistura com sangue. E foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores e também toda a erva verde. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. E morreu a terça parte da criação que tinha vida, existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. O terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu sobre a terra a terça parte dos rios, e sobre as fontes das águas uma grande estrela, ardendo como tocha. E o nome da estrela é Absinto. E a terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. O quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e na sua terça parte não brilhasse, tanto o dia como também a noite. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai, 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 dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Irmãos, como nós estamos estudando por capítulos agora, então nós vamos tentar apenas por capítulo 8, tá bom? Apenas o capítulo 8 nós vamos estar atentando, e os irmãos prestem bastante atenção. Aqui eu vou estar olhando para o slide, para que você também possa... Eu posso também fazer diferente, se os irmãos acharem melhor. Se vocês não acharem melhor, irmãos, vocês podem escrever: não, pastor, volta a imagem aí que era antes. E aí eu posso mudar também, tá, irmãos? Então, vou estar aqui transicionando para que os irmãos possam ler, e eu vou ler junto com os irmãos. Então, se os irmãos acharem ruim assim, pastor, volta a webcam, que a gente quer ver o senhor também. Aí eu volto também, tá? Mas está aqui. Então, antes do barulho das trombetas, houve silêncio no céu.
do capítulo 1 do capítulo 1 ao 5. Então, o sétimo selo, então nós vamos encerrar a questão dos selos. O sétimo selo, quando ele é aberto, houve um silêncio no céu. Interessante quando a gente fala de silêncio, irmãos, é perceptível que no mundo tão barulhento que nós vivemos, numa situação que nós vivemos, agora há um silêncio no céu, quando se abre esse sétimo selo. Então, o céu ele fica em silêncio como uma atitude de suspense, tremor diante do julgamento de Deus e ao mundo. Então, todo mundo fica em silêncio diante da abertura do sétimo selo. Porque há um temor, há um tremor diante do julgamento de Deus. Então, o céu fica em silêncio. Então, antes desse tempo, havia apenas regozijo, música no céu, louvores a Deus nos céus. Houve a celebração da igreja, dos querubins, dos anjos, de todo o universo. Mas agora, toda a música cessa, todo louvor cessa, toda adoração cessa. Os exércitos celestiais, vendo os julgamentos de Deus que desabarão sobre o mundo, ficam em silêncio. É o silêncio da terrível expectativa dos acontecimentos que estão por vir. Então é claro o que está acontecendo aqui, irmãos. É bem claro o que vai acontecer. Então, deixa eu voltar aqui porque... Volta. Isso. É muito sensível. Pronto. Está muito sensível isso aqui. Então, irmãos, aqui além de falar do silêncio, nós vemos também, então vi os sete anjos que se acham em pé diante de Deus. Lhes foram dadas 7 trombetas. 7 trombetas. As trombetas são sinais, são sinais do juízo de Deus. Sinais do juízo de Deus. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com o incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecer-lhes com as orações de todos os santos. Sobre o altar de ouro que se acha diante do trono de Deus, e da mão do anjo subiu a presença de Deus, a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Olha que interessante, irmãos. Toda a oração dos santos, toda a nossa oração, toda a oração da igreja, desde o início do milênio, desde a vinda de Jesus, a primeira vinda, agora ela sobe a Deus. Aí depois fala que o anjo tomou o incensário, encheu-o de fogo do altar. Fogo é juízo, irmãos. Quando a Bíblia fala de fogo, significa juízo. Encheu o de fogo do altar e atirou à terra. Então as orações foram escutadas, as orações dos santos foram ouvidas por Deus e essa oração desceu como resposta de Deus ao mundo, como juízo de Deus. Deus agora julga o mundo, Deus está julgando o mundo por fazer a sua igreja sofrer. Os clamores dos santos, os clamores da igreja agora estão sendo respondidas. Agora estão sendo de fato respondido. Todo o clamor, toda a oração da igreja está sendo respondida, irmãos. E essa oração ela é respondida como juízo de Deus. Por isso que eu falei para vocês na sessão passada, e eu gostaria de lembrá-los, para quem não viu a sessão passada, o capítulo passado, que o crente ele não vai ser salvo da tribulação, mas ele vai ser salvo na tribulação. Ele vai passar pela grande tribulação, ele vai passar pelas tribulações, mas ele vai ser salvo e não da. Tá bom, irmãos? Então, gostaria que vocês prestassem bastante atenção nisto, tá bom? Então, toda a oração dos mártires, toda a oração daqueles que sofreram e têm sofrido até hoje, elas vão ser respondidas como juízo de Deus. O mundo irá ser julgado por causa da oração dos santos.
Então, orar não é apenas um exercício meditativo, irmãos, como muitos querem fazer. As nossas orações sobem à presença de Deus. Essa é a certeza que nós temos que ter. Quando oramos, unimos-nos a Deus no seu governo moral ao mundo. Assim como o juízo de Deus veio ao Egito como oração, como resposta ao clamor do povo hebreu, Deus ouviu o clamor do povo hebreu e trouxe juízo no Egito. Assim também, em resposta ao clamor dos santos, Deus envia seu juízo aos ímpios, ao mundo que tem feito a sua igreja sofrer. Né? E quando Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos e outros pastores falam do Covid-19, da pandemia, como uma trombeta, como um sinal do juízo de Deus, devemos prestar bastante atenção, irmãos. O quanto o mundo se desesperou, o quanto o mundo está desesperado, né, com essa pandemia, com essa doença. Quantas pessoas, né, têm perdido a vida e quantas pessoas estão sofrendo. Então, nós percebemos, irmãos, que na tribulação, a igreja é preservada. Nós vamos passar pelas tribulações, mas somos preservados na tribulação. Eu não quero dizer, irmãos, que crente, cristão, quem é crente não vai morrer de Covid-19. Né? Eu não quero dizer isso, tá bom? Porque nós sabemos que a morte para o crente é uma bênção. Mas a morte para o descrente, para aqueles que não têm Deus, não é a mesma coisa. Tá bom? É o contrário de bênção. Tá? Mas vamos seguir, irmãos. Vamos seguir. As orações dos santos, então, nós percebemos que elas provocam o juízo de Deus, irmãos, no mundo. O mesmo incensário que leva as orações diante de Deus é o mesmo incensário que traz o juízo de Deus ao mundo. O mesmo fogo que queimou o incenso sobre o altar causa destruição na face da terra. As orações dos santos, elas desatam a vingança de Deus sobre os ímpios, sobre o mundo mau. Os trovões, as vozes, os relâmpagos, os terremotos são sinais da advertência do julgamento de Deus que se aproxima. Então, toda a pandemia, todos os sinais são evidências do julgamento de Deus que se aproxima sobre o mal no mundo, sobre o mundo mau, sobre o mundo corrompido, que persegue a sua igreja, que faz a sua igreja sofrer. Então, toda a tribulação que vai vir no mundo é o julgamento de Deus no mundo mal, em resposta à oração da igreja. Em resposta. Por isso que toda oração terá resposta. Toda a sua oração, aí a gente entende muito bem, irmãos. Né? Não é aquilo que eu peço que Deus vai responder. Não é o carro que eu quero, o dinheiro que eu quero, a saúde que eu quero. Quando a Bíblia fala que toda oração terá resposta, e se crendo recebereis, é exatamente isso que a Bíblia aponta. Porque o que mais importa para Deus é você ser rico? O que mais importa para Deus é você estar bem confortável? O que mais importa para Deus é você ter boas roupas, estar bem? Ou é a sua salvação? O que mais importa para Deus? Se ele fala que tudo que nessa vida existe, os tesouros dessa terra são transitórios, temporários, que a ferrugem e a traça consomem, mas algo que ele te deu é muito mais precioso, que ninguém pode roubar, nem traça não consome, ferrugem não corrói, que é a salvação. Porque a nossa vida, verdadeira vida, não está neste mundo. Somos transitórios. Hoje estamos aqui, amanhã a gente pode não estar. Quantas pessoas que estavam conosco até meses atrás, que hoje não estão mais. Já partiram, estão com Deus na glória. Já fazem parte da igreja triunfante. Então, irmãos, nós olhamos para a vida, nós devemos olhar para a vida nessa perspectiva. Que se hoje eu estou vivo, estou respirando, amanhã eu não posso mais. Amanhã talvez eu não vou estar vivo, não vou estar mais respirando. E tudo que eu tenho vai ficar aqui. Vai ficar aqui para as pessoas. Vai ficar para os filhos, para os netos. Se a pessoa não tem
filhos e netos, vai ficar para os irmãos, para os sobrinhos. Porque da forma que a gente veio, da mesma forma nós vamos voltar. A gente não trouxe nada e nós não vamos levar nada. A não ser, irmãos, a nossa fé, a não ser aquilo que foi nos colocado, a salvação em Cristo Jesus. O mais importante para nós nessa vida não é aquilo que nós conquistamos, ou não é aquilo que nós podemos ter de bens materiais, de conforto, mas é aquilo que que Deus nos dá, que é a salvação, que é o progredir na fé, desenvolver a salvação. Será que nós preocupamos em desenvolver a salvação do mesmo tanto que nós preocupamos em desenvolver na vida financeira, desenvolver na vida profissional, desenvolver na vida intelectual, desenvolver no nosso círculo de amizade? Será que nós nos preocupamos em desenvolver a salvação da mesma forma que nós preocupamos em desenvolver em tantas outras áreas da nossa vida? Que nós nem precisamos preocupar com isso. Porque as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã, basta cada dia o seu mal. Eu poderia citar aqui vários jargões bíblicos, mas preste bastante atenção, irmão, nisso. Bastante atenção. Tá bom? Então, a Ana Lúcia escreveu que estamos vivendo um momento ímpar de graça de Deus, permitindo que todo mundo pare e nos voltemos ao essencial, amar ao próximo e a Deus de forma genuína. Exatamente. Se nós amarmos a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, genuinamente, como consequência desse amor a Deus crescendo em nós, nós iremos amar ao próximo. E aí não é mais eu, não é mais o que eu quero, não é mais o que eu penso, não vou mais usar o outro, mas é o que Deus quer, tá bom? Vamos seguir, irmãos, vamos seguir. Próximo slide. Se tiver alguma dúvida, irmãos, aí vocês podem me perguntar aqui, que eu estou lendo, da forma que eu estou lendo aqui o que a Ana Lúcia escreveu, né? A irmã Terezinha escreveu aqui, né? O céu fica em silêncio e vi esses anjos da mão do anjo, orações dos santos. Isso mesmo, irmãos. As orações dos santos, a oração da igreja é respondida, tá bom? Através do juízo de Deus. Segundo slide está aí. As trombetas sendo preparadas. Verso 6. Então, os 7 anjos que tinham as 7 trombetas preparam-se para tocar. Então, as trombetas, elas são divididas em 2 grupos. Primeiro, as catástrofes naturais e sofrimentos impostos diretamente aos homens, né? Hoje nós vamos ver a primeira divisão das trombetas, tá bom? As 4 primeiras trombetas, elas falam das catástrofes naturais que existem na terra. O mar, os rios, os astros. As 3 últimas trombetas falam dos sofrimentos impostos diretamente aos homens ímpios, aos ímpios, que perseguem a igreja, perseguem os santos de Deus, tá bom? Ou perseguiram a igreja no passado, perseguiram os santos de Deus. Então, o juízo de Deus vai vir através das trombetas, mas em 2 divisões. Primeiro o mundo, depois os homens. Em consequência das catástrofes naturais, os homens sofrem, tá bom? Por exemplo, lá em Mateus 24, do verso 4 a 8, em Mateus 24, 13 a 22, encontramos uma divisão semelhante, tá bom? Eu não vou entrar nisso agora, porque logo depois do estudo de Apocalipse, o pastor Daniel ele vai dar estudos em Mateus capítulo 24 para vocês. Então, na hora que eu terminar Apocalipse, o pastor Daniel ele vai dar uma série de estudos em Mateus 24. Né? Então, ele vai estar explicando aí para vocês, tá bom? Então, as 4 primeiras trombetas, irmãos, se distribui sobre a terra, mar, rios e astros. Deus derruba o edifício cósmico que ele próprio levantara. Seu ambiente, agora seu habitat, quer dizer, seu habitat, o ser humano, até agora
tão familiarizado com a sua moradia, instalado nela de maneira tão segura, experimenta agora esse abalo, experimenta agora esse estremecer. Sua casa está sendo demolida de fora para dentro, o telhado está sendo descoberto de cima para baixo, o chão está abalando. Então há uma irrupção do caos que anuncia a ira de Deus, o juízo de Deus sobre a humanidade. As trombetas falam dos juízos divinos que precedem a volta de Cristo. Considerar tais descrições, irmãos, como profecias de sentido literal, ou procurar interpretar os símbolos em termos e eventos específicos, seria enveredar por um caminho de fantasia e do grotesco. A gente sabe que há um simbolismo e não podemos interpretar Apocalipse de maneira literal. Principalmente quando fala de coisas que são bastante diferentes aos nossos ouvidos. Lembrando que João, ele associou o que ele viu com aquilo que ele conhecia. Como qualquer um de nós faríamos hoje, se a revelação, a visão que foi dada a João na ilha de Patmos fosse dada a mim e dada a você, nós compararíamos o que Deus iria nos mostrar através da visão com aquilo que nós conhecemos. Nós compararíamos aquilo. Então, João, ele comparou o que ele viu com aquilo que ele conhecia. Então, não tem como a gente fazer uma tradução de forma literal. Então, lembre-se então que as trombetas são sinais do juízo de Deus sobre o mundo mal e sobre a humanidade ímpia. Tá bom? As trombetas não é juízo de Deus sobre a igreja. As trombetas, elas são a resposta das orações da igreja a Deus, que desce ao mundo e à humanidade ímpia como juízo de Deus. Tá bom? Deus respondendo à oração da igreja. Deus respondendo à oração dos santos. Eu creio que o anseio da igreja, nós cristãos, é o Maranata, a hora vem Senhor Jesus. Eu creio que se passa em nosso coração é exatamente isso. Ao olhar para a maldade, ao olhar para o sofrimento, ao olhar para tantas coisas, a gente fala, Senhor, volta. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. A grande expectativa que deve arder em nosso coração não é pela faculdade dos nossos filhos, pela formatura dos nossos filhos. Isso vai acontecer se Jesus não voltar. Isso vai acontecer naturalmente. A grande expectativa, ela não deve ser que carro eu vou ter amanhã, que casa eu vou ter amanhã, o que eu vou fazer amanhã, o que eu vou conquistar amanhã. Não, a grande expectativa do nosso coração como cristão, deve ser na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. O resto é resto. Tá bom, irmãos? O resto é resto, tá bom? Vamos seguir então. Vamos seguir. Terceiro ponto. O toque das trombetas, do verso 7 a 13. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores, e também toda a erva verde. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. E morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. O terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu sobre a terra, sobre a terça parte dos rios, e sobre as fontes das águas, uma grande estrela, ardendo como tocha. E o nome da estrela é Absinto. E a terça parte das águas se tornou em absinto. E muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. O quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e na sua terça parte não brilhasse tanto o dia como também a noite. Então vi e ouvi
uma águia que voando pelo meio do céu dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda têm que tocar. Irmãos, agora nós vamos estar falando sobre as trombetas que começaram a tocar. Eu gostaria de lembrar algo antes. No interlúdio, no interregno que nós falamos no capítulo 7, nós vimos claramente que Deus falou para os cavaleiros para não tocar nos selados. E eu esqueci, eu creio que eu esqueci de falar para vocês quem são os selados e que selo é esse. Os selados, irmãos, é a igreja. E é por isso que eu falei que a igreja ela vai ser poupada na tribulação e não da tribulação. E que é esse selo? Por que a igreja é selada? O selo, irmãos, na fronte, na testa, olha que interessante, é o batismo no Espírito Santo, com o Espírito Santo. Então, toda a igreja ela foi batizada com o Espírito Santo. O sinal do selo que Deus fez é o Espírito Santo. Agora, irmãos, fica bem claro, e a Bíblia deixa bem claro isso, bem claro, que a evidência do batismo do Espírito Santo não são os dons. Presta atenção, irmãos. A evidência de que um cristão, um crente verdadeiro, foi batizado com o Espírito Santo não são os dons. A evidência do selo, do batismo com o Espírito Santo é a conversão. A conversão. A metanoia, que é a mudança de mente e coração. Isso significa metanoia, mudança de mente, disposição de mente. Se você tinha uma mente adúltera, corrompida pelo pecado, uma mente promíscua, quando você é selado com o Espírito Santo, essa mente ela vai sofrendo uma conversão. Ela vai deixando essa promiscuidade. É por isso que eu falei na aula passada, né, no sermão que eu preguei, o último sermão, que eu falei assim, gente, lembra de você, eu sempre falo isso também, né, quando eu falo de conversão, sempre falo, né, lembra de você no começo da sua conversão. Agora, olha para você agora, o quanto Deus te mudou, o quanto o Espírito Santo, no processo de santificação, te mudou, te tornando uma pessoa melhor, uma pessoa mais amorosa, mais caridosa, como consequência da ação do Espírito Santo. Então, os sinais do batismo do Espírito Santo não são os dons, mas sim a conversão, tá bom, irmãos? A pessoa pode ter os dons, né, mas ela não demonstrar a conversão. Ela não ter piedade, misericórdia do outro, ser gananciosa, fofoqueira e outras coisas mais, de forma, né, avultada. Mas a verdadeira evidência do selo da pessoa selada é a conversão. É a conversão. Aquilo que o Espírito Santo está trabalhando na vida da pessoa. Você vê claramente que a pessoa ela está sendo mudada. Está sendo mudada. Tá bom? Se tiver perguntas, vamos seguir. Então, vamos lá. A primeira trombeta, irmãos. A primeira trombeta, tá todo mundo tranquilo aí? Tá todo mundo ouvindo? Qualquer coisa me fala aí. Há uma tempestade de granizo, fogo e sangue que atinge a terra. Ela é semelhante à 7ª praga no Egito, com a chuva de pedra com fogo, lá em Êxodo 9, versículo 23. Aqui, porém, acrescenta-se então sangue, o que acentua o seu caráter destrutivo. Acentua o seu caráter destrutivo, irmãos.
nessa forma simbólica, o livro de Apocalipse, bem como todas as escrituras, como toda a escritura, em todo arcabouço bíblico, nos diz que calamidades tais como terremotos, vulcões, inundações estão sobre a mão de Deus e são parte do seu método de castigar o pecado, a maldade e de denunciar um mundo que ele não pode perseguir o seu povo, a sua igreja impunemente. Todas as catástrofes que houve no mundo e vai acontecer no mundo é Deus mostrando ao mundo mal, à humanidade ímpia, que eles não podem perseguir a sua igreja impunemente. E que toda oração por justiça, todo clamor a Deus por livramento da maldade do mundo, está sendo respondida através desses sinais. Ele é o Senhor que exerce a punição por tais atos. O significado é que o Senhor está reinando e afligirá os perseguidores da igreja, desde a primeira vinda até a segunda vinda, com vários desastres que sucederão ou que acontecerão na terra. Esses eventos não podem ser datados, não tem como nós datarmos esses eventos. Mas o espaço de habitação das pessoas e o seu alimento são duramente atingidos, irmãos. Agora, irmãos, eu falo que milagrosamente, a igreja vai ser preservada nessas catástrofes. A verdadeira igreja, os santos, os selados, vão ser preservados na tribulação. Não me pergunte como, mas é algo milagroso. Porque as catástrofes, elas vêm sobre o mundo de maneira geral. Terremotos, maremotos, pandemias. Mas, de alguma forma, milagrosamente, a igreja foi preservada, está sendo preservada e será preservada. Os selados serão preservados. Então, esses desastres, essas catástrofes foram atiradas na terra. Esses desastres são controlados no céu, são enviados por aquele que está no trono. Todas as coisas acontecem sobre tal controle de Deus. Tudo está no controle de Deus, irmãos. E se você parar para observar, irmãos, atentamente, o que está aprendendo esta manhã, você terá discernimento disso. Pegue esse ensinamento, isso que você está aprendendo, e comece a observar. Atentamente. Atentamente. Então, irmãos, a destruição ainda é parcial. Apenas um prelúdio do fim. Ainda há chance de arrependimento. Os sinais é Deus dando chance de arrependimento. É Deus chamando a igreja a se voltar para Ele. Estava agorinha conversando com o pastor Daniel sobre a reunião dos jovens ontem. Né? O quanto nós tivemos de jovens reunidos aqui na igreja. E o quanto a pandemia não ajudou para isso. O quanto a pandemia não está trazendo o povo para a fé, para as coisas de Deus, para a centralidade de Cristo. Porque antes da pandemia, irmãos, o quanto era difícil reunir a quantidade de jovens que nós reunimos ontem. Porque sempre tem um aniversário de 15 anos, um casamento, um noivado, um chá de panela, um chá de bebê. E a igreja sempre ficou, antes da pandemia, em última opção. Se eu não tiver nada, aí eu vou para o evento da igreja. As coisas da igreja sempre ficaram em última opção. Para muitos, não quero dizer para todos, tá? Eu não vou generalizar. Mas sempre foi assim. E com a pandemia, irmãos, acabou-se de casamento, chá de bebê, chá de panela.
E acabou tantas outras coisas que concorriam com as coisas da igreja. E a gente vê claramente a vontade dos jovens em participar. Então nós vemos nas catástrofes, nas situações de pandemia, um chamado de Deus, um chamamento de Deus à sua igreja, aos selados, aos santos. Um chamado de Deus. Nós vemos isso evidentemente, irmãos. Evidentemente. Pare e observe. E tenha esse discernimento, irmãos. Tenha esse discernimento. Bom, vamos seguindo então. A segunda trombeta está do verso 8, ao 9. Então lá, o segundo anjo tocou a trombeta. O que é essa segunda? Então, desde a primeira vinda de Cristo, é que os ímpios têm perseguido a igreja. Deus tem enviado o seu juízo sobre o mundo em forma de catástrofes, tragédias, calamidades terríveis, pestilências que atingem a terra e agora também o mar. Se até agora o mar, as águas salgadas foram preservadas, agora o mar também está sendo atingido. Esta trombeta fala das espantosas calamidades marítimas, bem como de todos os desastres que aconteceram no mar ou acontecem no mar. Esse juízo é mais severo que o primeiro, pois aqui não só há dano à natureza, mas também danos materiais, e por interferência de pessoas que viajavam nessas embarcações. Olha que interessante. Há uma destruição. Há uma destruição da terça parte das embarcações. Quantos desastres, quantos maremotos, tsunamis não causaram prejuízo? Não causaram prejuízo para a área marítima? Quantas coisas vão de acontecer no mar que poderão causar prejuízo para a área náutica, marítima? É isso que aqui está falando. A ira de Deus queimará todas as seguranças deste mundo. A pesca e a navegação são submetidas a uma tragédia. Aqui tanto o comércio como vidas estão sofrendo. São desastres ecológicos e econômicos em proporções gigantescas. A segunda trombeta é semelhante à primeira praga no Egito, quando as águas do Nilo transformaram-se em sangue e os peixes morreram. Estão notando a semelhança, irmãos? Lá em Êxodo 7, versos 20 a 21. Então, mais uma vez, o juízo permanece delimitado. O juízo ainda não é total. E a terceira trombeta? Terceira trombeta, do verso 10 e 11, que nós lemos. O juízo agora é que a água doce, estão notando, irmãos? Primeiro a água salgada, agora a água doce. Ela é transformada em água amargosa. O contrário do que aconteceu lá em Mara, que as águas doces, amargas, foram transformadas em água doce. A bênção se torna-se maldição. Deus faz sua criação retroceder. Deus ataca a água potável. Estima-se que o maior problema do século XXI não será de energia nem de petróleo, mas de água potável, irmãos. Os recursos naturais estão entrando em colapso. Estão entrando em colapso. As pragas têm visitado o mundo. A gente teve uma surpresa essa semana de duas maneiras. Com aquela imensa nuvem de areia, saindo do deserto do Saara e indo para os Estados Unidos, que foi vista por satélites que filmaram e tiraram foto. Que coisas, né? Que imagem forte aquela. Aquela imensa nuvem de gafanhotos que vem do sul, que estava na Argentina. E, de repente, uma frente fria no sul do Brasil fez com que essa nuvem de gafanhoto mudasse de direção, porque aí atingiu o Brasil.
Estão notando, irmãos, tantas coisas acontecendo e são sinais de Deus chamando a sua igreja ao arrependimento, chamando o seu povo ao arrependimento, para que nós venhamos nos colocar diante da posição que Deus quer que nós estejamos, irmãos. Não em consonidade, não em concordância com esse mundo mau, com a humanidade caída, com os ímpios. De forma alguma, irmãos. Porque muitas vezes os cristãos, os verdadeiros crentes, estão em concorrência com os ímpios. Estão de acordo, consonantes, e não distonantes. E a gente vê que pessoas têm sido destruídas nos castigos divinos, que é a vara da ira de Deus contra um mundo hostil, que tem perseguido, massacrado a sua igreja. A igreja é perseguida politicamente, a igreja é perseguida ideologicamente, a igreja é perseguida economicamente, a igreja é perseguida através da violência, religiosamente. Essa semana a gente viu aí projetos de lei que tendem a calar a boca dos pastores. Tem um projeto de lei que está para ser votada que vai falar sobre autoridade religiosa, abuso de autoridade religiosa. Meus irmãos, misericórdia. Um projeto de lei que vai punir pastores que abusarem da sua autoridade religiosa, que tem usado as mídias, a internet, tem usado a mídia e a internet para lutar contra o pecado, contra as coisas erradas que estão vendo. E certas coisas que esses pastores têm pregado vai entrar dentro da lei de abuso de autoridade religiosa. Isso é o que, irmãos? É perseguição à igreja. É perseguição à igreja. Preste bastante atenção, irmãos. Deus está dando, de fato, viu, Luciene? Oportunidade de mudanças. A Luciene escreveu isso. Exatamente. Deus está chamando a igreja ao arrependimento. Deus está chamando o mundo ao arrependimento. Deus está dando a oportunidade de mudanças. É hora da igreja parar e refletir. Pensar. Antes da pandemia, como eu era. Como eu estava agindo. Quais eram as minhas prioridades. Quando acabar essa pandemia, será que vai continuar da mesma forma? Quais serão suas prioridades? Quais serão suas prioridades? É hora, irmãos, da gente olhar para essa pandemia, olhar para esses sinais e mudar a vida, mudar a cabeça, a forma de pensar e viver como igreja. Viver como igreja. Então, às vezes nós nos esquecemos que as enchentes, as inundações são atos do juízo de Deus. As catástrofes são atos do juízo de Deus. As pandemias. A gente vê os jornais anunciando sobre tempestades, inundações, epidemias, pandemias, e originados por essas calamidades. Mas não explicam que esses juízos são a voz de Deus ademoestando os ímpios e chamando os crentes a uma posição de arrependimento, de mudança. Esses desastres naturais são trombetas de Deus chamando os homens ao arrependimento. Então vemos que uma aflição amarga encherá o coração dos ímpios como resultado dessa praga indicada. Muitos homens morrem, mas nem todos. O juízo ainda não é final. Consequentemente, esse juízo é mais grave do que os outros dois primeiros, pois daqui a morte das pessoas é explícita. Nós vamos agora, irmão, para a quarta trombeta, verso 12. E o texto está aí para você acompanhar. Aqui nós vemos os astros, o sol, a lua, as estrelas, desde as suas órbitas, lutam contra o inimigo da igreja de Deus.
Deus está usando os astros celestes para demonstrar àqueles que não lhe servem e perseguem os filhos de Deus. As 3 primeiras trombetas, se elas não foram capazes de trazer o mundo ao arrependimento, os ímpios a enxergar o juízo de Deus, essa 4ª trombeta será sinais nos céus. Os astros, o sol, a lua, as estrelas serão abalados. A calamidade tem vindo à humanidade como resultado das coisas que ocorrem nos céus. Meteoros caindo sobre a terra, eclipse, tempestades de areia, furacões, tornados e outras calamidades terríveis vindas do céu têm visitado a terra. Essas tragédias são trombetas de Deus alertando os homens a se arrependerem, trazendo a sua igreja a uma posição que Cristo exige da sua igreja, de cada um de nós. A terra, o mar, os rios e os astros são trombetas de Deus que anunciam o juízo e convocam os homens ao arrependimento. O ser humano encontra a adversidade em 4 lados. Isto é, por todos os lados. Norte, sul, leste, oeste, como vimos no capítulo anterior. É terrível como a bênção vai abandonando uma região após a outra e como o caos vai tomando conta. E aí fala de uma águia voando no céu, avisando sobre o caráter trágico das últimas 3 trombetas. Nós vamos falar sobre as últimas 3 trombetas no capítulo 9, que é a aula da semana que vem. João ouve uma águia predizendo as calamidades mais terríveis que sobrevirão os homens, como resultado das últimas 3 trombetas. Em outras palavras, ele estava dizendo: se vocês pensam que as coisas que já aconteceram são terríveis, simplesmente esperam, pois coisas piores virão. Os conhecidos 3 ais. Ai, ai, ai. Aí nós vemos um hebraísmo, irmãos. Quando no hebraico se repete uma palavra por 3 vezes, a palavra de Deus ali, o Deus chamando a nossa atenção para aquilo. Preste atenção, preste atenção. Em grande voz a águia dizia: ai, ai, ai dos que moram na terra por causa das restantes vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda têm de tocar. A tríplice repetição é ênfase superlativa. As últimas 3 trombetas são denominadas ais. Isso demonstra que serão pragas extremamente severas, tormentas extremamente severas. A 5ª e 6ª praga destruirão os homens, enquanto a 7ª destruirá as obras dos homens. Essas 3 últimas calamidades serão piores que as primeiras. Elas atingirão não os elementos da natureza, mas diretamente os homens. Assim como o povo de Israel foi poupado das pragas que sobreviram no Egito, a igreja será poupada das pragas decorrentes das trombetas. Lembra que eu falei que a igreja não será poupada da tribulação, mas na tribulação, de uma forma milagrosa, Deus poupará a igreja dessas trombetas. A verdadeira igreja santa, imaculada. Quanto os selos tratam da perseguição do mundo à igreja, a grande tribulação, as trombetas falam do juízo da ira de Deus sobre o mundo. A igreja não sofrerá essa ira. Os selados não sofrerão essa ira. Aqueles que foram selados, que têm o Espírito Santo de Deus, que é o selo. O Espírito Santo de Deus é o selo. De forma milagrosa serão poupados. Isso quem está dizendo é o pastor Camilo? Não. Isso quem está dizendo é a Bíblia, que foi também interpretado pelo William Hendricks, muito bom teólogo, que foi interpretado por John Stott, muito bom teólogo, que foi interpretado por George Led,
que foi interpretado por John MacArthur, Leandro Lima e Hernandes Dias Lopes, que pegou mais ainda teólogos e fez o seu livro. Tudo que está no livro de Hernandes Dias Lopes, se você olhar a biografia, são tanto literaturas que nós temos em português, como também em outras línguas. Então, a maioria absoluta concorda com isso que eu estou passando para os irmãos. A maioria de cunho amilenista, de cunho de teologia reformada, calvinista. A maioria. Se você não compreende o que é amilenismo, pré-milenismo, pós-milenismo, pré-milenismo dispensacionalista, pré-milenismo histórico, está nas primeiras aulas desse estudo de Apocalipse. Vai lá nas primeiras aulas. Está lá. Conclusão, irmãos, então. Vamos para a nossa conclusão. Vamos lá para a nossa conclusão. O que Deus está fazendo aqui, nesses 4 primeiras trombetas? O que Deus está fazendo aqui, nessas 4 primeiras trombetas? Espera aí, conclusão, não é aplicação não. Vamos lá, irmãos. Primeiro, Deus está, através de um dano terrível à terra, à vegetação, aos navios, ao homem, Deus está dando agora uma oportunidade de arrependimento, de mudança. Segundo, mas o dano aqui é parcial, é 1/3, e não o total. As trombetas soam para advertir e não para destruir totalmente. Olha a misericórdia de Deus, irmãos. A maioria da raça humana sobrevive, vendo a ira de Deus manifestada contra o pecado, e tem uma chance de arrepender-se. Aqui vemos a ira misturada com graça. A ira misturada com graça. Esses atos de juízo são também expressões da bondade. Irmãos, olha que interessante. Para uns vão ser... Uns vão entender isso como sinal de Deus e vão se arrepender. Outros vão endurecer o seu coração como Faraó. E vão ver nas catástrofes, vão ver no juízo de Deus, um Deus mau. E vão declarar o seu ódio a Deus. E de fato vão se declarar inimigo de Deus. É o que nós temos visto aí, irmãos. Pessoas indagando Deus diante da maldade do mundo. Culpando a Deus pela maldade do mundo. Se Deus existe, por que então há tanta maldade? Se Deus existe, por que há tanta catástrofe? Justamente essas pessoas indagam dessa forma por não entender isso, irmãos. Que a maldade no mundo, as catástrofes, são sinais de Deus chamando ao arrependimento. Aqui vemos de fato uma mistura de ira, juízo com graça. E infelizmente muitos não compreenderão isso e se declararão inimigos de Deus, desconsiderarão Deus. Deus não existe. Esse Deus é mau. E esse texto traz uma resposta maravilhosa para nós. E essa deve ser a voz da igreja. Essa deve ser a minha voz e a sua voz para essas pessoas que se declaram ateus ou declaram que Deus é mau. Mostrar essa perspectiva que você aprendeu hoje nessa aula. Que a maldade, as calamidades do mundo, as tragédias no mundo, aponta para um Deus misericordioso e gracioso. Chamando o mundo, chamando as pessoas ao arrependimento. Estão notando, irmãos? Estão notando? Terceiro, os selos mostram a igreja sofredora clamando por juízo. As trombetas mostram a misericórdia sendo oferecida ao mundo pervertido. A oferta é recusada e o mundo, de fato, não se arrependerá. O ímpio vai recusar a oferta de arrependimento. O mundo vai recusar a oferta de arrependimento.
Quarto e último. Nunca poderemos, irmãos, afirmar que Deus não deu ao homem a oportunidade de arrepender-se, movendo para isso céus e terra. Nunca ninguém vai poder dizer diante de Deus que não teve oportunidade. Nunca. Vai falar assim, eu não tive a oportunidade. Nunca alguém vai poder falar que Deus não deu a oportunidade. Então, irmãos, concluindo, aplicação. Qual que é a aplicação aqui? O que está... calma. O que está para acontecer é para o bem dos filhos de Deus e resposta das orações dos santos. Então, irmão, tudo que está para acontecer, Apocalipse traz esperança. A proposta de Apocalipse é trazer esperança para a igreja, consolo, encorajamento por causa disso. O propósito das coisas que vão acontecer em Apocalipse é para o bem da igreja, para o nosso bem dos filhos de Deus e juízo do mundo. Tá bom? Então, fim. Alguma pergunta? Alguém quer deixar